Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé? Aos Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, é a leitura escriturística, a leitura da Bíblia, que o irmão Brano usou na mensagem Poder de Transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos ocupado o nosso tempo, ó Pai, durante esse dia, em louvor ao Senhor, trocando experiências e ouvindo a Tua palavra. Esperamos, ó Deus, que esse dia seja coroado com essa parte principal, que é a meditação na palavra. Desde já nós queremos agradecer pela cura divina que está no corpo enfermo, e com este culto, com estas reuniões, essa cura é agitada, é movimentada, e vence a doença, vence a enfermidade. Não marque dia para ela desaparecer. Deus dará o meio. Aleluia. Simplesmente agradeça ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, deixe os nossos corações ocupados com as verdades bíblicas. Deixa-nos sentir a maior necessidade que temos, que coloca Deus em primeiro lugar, o arrebatamento em primeiro lugar. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e dá-nos a Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Assentai-vos, irmãos. O conjunto canta Ao Vermos Cristo. Dias longos vêm, difíceis
Louvado seja Deus, amém? É bonito a maneira que a irmã Vera encara esse serviço da música de uma maneira muito séria. Toda a vida foi assim, a ponto de ser extremamente zelosa. Ela e sua equipe, esses cantores, tocadores, as meninas dos teclados, né? É uma maravilha, isso é muito bom. A gente tem que cuidar para que os cantores não levem a missão deles mais a sério do que os pregadores. Aliás, tudo que você faz deve ser de uma maneira dedicada, procurar aperfeiçoar, levar ao fim. A Bíblia diz: o justo leva ao fim tudo quanto empreende. E isso faz com que multidões e multidões de pecados sejam cobertos. Sabe por quê? Porque esse serviço feito com tanta dedicação, cada um no seu nível, na sua proporção, no companheirismo, por exemplo, leva pecadores, pessoas, irmãos ao arrependimento. E isso cobre multidões de pecado, diz a palavra. São Tiago afirma isso. Você que ajuda um irmão, você cobre multidão de pecados. Porque você pode ser a pessoa mais correta do mundo, você tem multidões de pecado. Multidões de pecados. Por isso ninguém se exalta, ninguém se ensoberbece, ninguém se considera maior. Na mensagem Poder de Transformação, eu estou gostando desse parágrafo 53, o profeta falando assim de coisas que parece que Deus não ouviu, em aplicação, que ele não ouviu, que ele nem está se mexendo, nem está se importando. Ele disse: Deus não é como nós. Nós é que somos os apressados. Deus nunca está com pressa. Jamais deixará de realizar aquilo que Ele, por si, propôs realizar. Ele nunca está com pressa. Aí nós temos o exemplo de Marta e Maria. Elas mandaram um recado para Jesus. Isso significa uma oração veemente. Venha, porque aquele a quem tu amas, amigo. Lázaro era amigo de Jesus, Maria era uma amiga de Jesus, Marta também. E ele se hospedava em sua casa. Por certo, muitas vezes sua roupa foi lavada ali. Fizeram uma comida para ele, deram uma cama para ele. Amigo. Agora elas mandam um recado, gente. Parece que aquela gente pensava assim: tendo Jesus como amigo, doença não entra aqui. Elas eram descansadas. Doença e muito menos a morte.
Eu sempre pensava isso, estando perto de minha mãe, estando perto de minha avó, que nada poderia me atingir. Agora você já pensou? Jesus amigo de uma casa, comer ali, dormir, lavar os seus pés. É natural que aquela família pensasse: aqui não entra doença. E de repente Lázaro sofreu ali um mal terrível, uma infecção, uma febre muito alta. Entrou a doença na casa onde Jesus se hospedava. Mas tranquilamente o recado foi, né? Pode deixar, o que Jesus souber, ele corre aqui. E o recado já foi uma chave, né? Aquele a quem tu amas está doente, está enfermo, gravemente enfermo. Não mexeu com Jesus. Eu gosto sempre de pensar assim, se coloque no lugar delas. É tão fácil murmurar, gente. Por coisas muito menores nós murmuramos. Nós começamos a queixar. Ele não foi. E por fim ele morreu. Agora você acompanha esta família. Seja uma daquelas moças. Seja Marta, seja Maria. Velando aquele corpo. A razão, a lógica, o bom senso, tudo, dizendo: se ele tivesse vindo, Lázaro não estaria morto. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É bom sempre voltar lá e se colocar no lugar de alguém nas Escrituras e pensar de que forma eu agiria numa circunstância desta. Eu que não posso suportar nada, sou impaciente, sou apressado. Sepultaram o rapaz. A casa ficou triste, em luto. E agora Jesus tem coragem de ir lá, de voltar lá. Mas o que foi que ele encontrou? Ah, mestre, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o senhor não teve um pouquinho de pressa em vir? Mas Jesus falou uma coisa que Marta cria. Tudo que Jesus fala, nós cremos. Ela cria de todo o coração no que Jesus falou. Teu irmão há de ressuscitar. Ela cria na ressurreição. Eu sei, mestre. Aí agora ela ficou longânima. Parece que inverteu o quadro. Eu sei que ele há de ressuscitar naquele dia. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro desde quando ele saiu lá da casa dele pela última vez.
Ele já sabia. Calmo, sereno, chorou. É um versículozinho que as criancinhas começam a aprender com muita facilidade. Os professores de escola dominical das crianças ensinam muito disto. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. E qual é o menor versículo do Novo Testamento? Jesus chorou. Jesus chorou. Foi para o túmulo. Ele vai para lá chorar. Eles usavam fazer isso. Vamos para lá, vamos todos com ele. Chegou lá, ouviram uma coisa tão estranha. Tirai a pedra. Numa linguagem bem popular nossa, era uma loca. Era uma caverna, o túmulo. E colocava-se uma enorme pedra na porta. Tirai a pedra? O que é isso? Bom, vamos fazer o que ele mandou. Vamos tirar. Quando aluíram a pedra, o mau cheiro foi terrível. Mestre, já cheira mal. Tirai a pedra. Não titubearam. Alguém ajudou, se esforçou. O que este homem vai fazer? Ele quer ressarcir-se da sua indiferença? Do seu atraso? Deus não atrasa. Deus não está com pressa. Tem muita gente na mensagem com pressa e já trouxeram o milênio. Estão dizendo que nós já estamos no milênio. Apressados. Todos sabem o que aconteceu. Ele recebeu aquela reação no espírito e simplesmente exclamou: Lázaro, sai para fora. Sua alma, seu espírito voltaram para aquele corpo. Enquanto ele se reconstituía, os bichos foram desaparecendo. E ali houve uma ressurreição. Mas sabe por quê? Elas não murmuraram. Elas não falaram umas verdades para Jesus. Ele bem merecia umas verdades. Cuidado, pense nisso. Elas não falaram umas verdades para Jesus. A situação exigia pressa, emergência. Ele vai morrer. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz: acontecerá. Porque quando ele diz alguma coisa, tem de acontecer. Ninguém nessa terra pode pressionar a Deus, interrogar a Deus. O profeta orou para uma senhora, uma senhorinha nova ainda, de 2 filhos, no hospital, e ela estava internada ali, esperando a morte, já desenganada, e ela foi curada instantaneamente. A alta veio logo em seguida, mas só que ela chamou a mãe dela e disse: mamãe, eu estou indo.
A mãe disse: sim, minha filha, você foi curada, você está bem, está sadia. Agora vamos deixar o hospital realmente. Ela disse: não, mamãe, eu estou indo. A mãe insistiu: sim, minha filha, o que é isso? Você está emocionada? Nós estamos indo. Mamãe, eu estou indo. E logo fechou os olhos e partiu. Morreu aquela moça bonita, nova ainda, com 2 filhinhos por criar. Irmão Brana, por amor de nós essas coisas, entendeu de fazer uma interrogação para Deus. Eu preciso de uma resposta, o senhor vai ter que me responder. Por que ela morreu? Eu disse: bom, você quer uma resposta, não é? Tudo bem. Aquilo lhe custou muito caro. As pessoas que convivem intimamente com Deus sofrem por qualquer coisa. As que não são íntimas com Deus, talvez não acontece nada. Isso é muito sério. A esposa dele, um tanto nervosa, bateu a porta no seu rosto. Aquilo lhe custou um mal no útero. Velho Testamento. Um quisto. Porque ele era muito relacionado com Deus. E o que ela fazia, o que alguém fizesse com ele, estava fazendo com Deus. Agora, eu não posso dividir Deus em porções. É proporcional. É melhor você respeitar. Sofrer o dano, na linguagem de Paulo. Fazer uma pergunta para Deus, questionar. As pessoas questionadoras, especuladoras, querem saber. Mulher põe o homem no banquinho. O homem põe a mulher no banquinho. Filhos colocam pais no banquinho. O senhor tem que me responder isso. O senhor me deve satisfação. E pensa que fica por isso mesmo. Mas colhe-se no dia a dia, no amanhã. Sem dúvida alguma. Ele pagou muito caro por causa daquilo. Passado 2 anos, por aí, ele não estava se lembrando daquilo mais. Aí Deus veio para ele e disse: você sabe por que aquela moça morreu? Quando ela ainda era solteira, jovem, tomando banho, estava morrendo afogada. E eu não deixei. Deus conversava com o irmão Brana desse jeito. E eu não deixei ela morrer porque ela não era salva. Mas agora ela estava salva, eu a recolhi. Oh, Senhor, perdão. Perdão. Você vai ficar sabendo mais tarde. E depois fica com vergonha até. Não pense que os questionadores, especuladores, os exigentes terão fé perfeita. Não pensem.
é necessário que seja amortecido, às vezes pela dor, pela decepção, ser triturada. Nós somos teimosos, nós somos rebeldes. A natureza humana é assim. Então ele chama o exemplo dos filhos hebreus, aqueles jovens lá na Babilônia. Ele pregou toda a sua mensagem baseada nesses personagens, começando lá do Éden. Os filhos hebreus, aqueles famosos personagens da Escritura, esses sim, não estes famosos do mundo, eles estavam defendendo a palavra de Deus, que era verdadeira. Eles disseram: nosso Deus é quem nos pode livrar deste forno de fogo ardente. Ele pode. E se Ele não nos livrar, nós vamos cobrar dele. É isso? Contudo, veja, não nos prostraremos perante a imagem, porque isto é contra a palavra de Deus. Nós não nos prostraremos, nós não vamos ceder a essa exigência anti-escriturística, porque isto é contra a palavra. Ele só pode qualificá-los como famosos nas Escrituras. Todavia, se ele nos matar, porque sabe que não era Nabucodonosor que os mataria. Se ele nos matar, Ele nos ressuscitará. Agora, exige uma coisa de maior pressa, mas urgente, uma emergência mais grave do que esta. O fogo esperar para poder queimar, esperar Deus de braços cruzados. Mas veja só, irmãos, se Ele nos matar, se ele deixar que nós sejamos lançados nessa fornalha, Ele não interceder, não intervir, nós não nos prostraremos, Ele nos ressuscitará. Então Deus, permitiu que caminhassem até a beira deste grande forno, fogo ardente, e caíssem nele, antes que perecesse até mesmo ter prestado alguma atenção, como se nem mesmo os estivesse observando. Deus parece que não estava nem vendo aquele desafio terrível. Homens fiéis, rapazes fiéis, que estavam sendo lançados no fogo por causa dele,
E ele com tanto poder. Aí você viaja pelas arenas, pelas prisões, pelas eras todas. Quando você vê aquele quadro das eras, você viaja em pensamento. Espera, sendo lançados por causa dele, sendo que apenas um assopro dele apagaria aquele fogo. Se ele quisesse, ele faria com que aquele fogo fugisse deles. Porque quando o outro não tem poder, não tem como fazer nada, o carente, o penitente, com bom entendimento, reconhece: ele não pode fazer nada por mim, ele não pode, ela não pode. Mas o pior é que ele pode. Ele tem o dinheiro e não me arranja. Ele pode e não faz. Aleluia. Estava numa posição como se nem estivesse observando aquilo. No entanto, afirma o profeta, ele está sempre observando, ele está sempre velando por isto, a sua maneira. O problema é esse, que nós queremos a nossa maneira. E a maneira dele é perfeita, sempre foi perfeita. E sempre será perfeita. Deus é perfeito. Aleluia. A nossa perfeição é relativa, a dele é absoluta. Agora Deus disse, veja só, como ele não teve pressa. Os anjos estavam com pressa. Aquele anjo desgostoso que trouxe o dilúvio, diz o profeta, para Deus: espera aí, deixa eu ir lá, eu acabo com aquilo com água. Não, espera. Mas eles vão ser lançados, os rapazes não dobram. Calma, desgostoso. Calma, Gabriel. Pai, deixa eu ir lá. Não, isso aí é negócio para mim mesmo. Espera aí. Aleluia. Ele queria passear com eles lá dentro da fornalha. E aí? Você não deixa a coisa acontecer. Para ter uma experiência maior, uma experiência mais íntima com Deus. Aí o dinheiro cobre, a mecânica cobre. Ele logo entra por um outro fator, mostrando por que Deus não tem pressa. Deus disse: haja luz. Haja luz. Sabe quanto tempo levou para haver luz? 6.000 anos para este Éden vir à existência. Isto porque somos ensinados
Um dia sobre a terra é nosso, como 1000 anos com Deus. Um dia como 1000 anos para Deus. 1000 anos sobre a terra são um dia para Deus, com Deus. Não está com pressa. Pode ir, faça, fique tranquilo, descansado, porque Deus não está com pressa. Assim levou 6.000 anos para fazer esta terra e para trazê-la a um Éden, a um lugar de maravilhas. Porém, veja, foi Deus, o grande mestre de toda a inteligência. Ele tinha em sua mente, o que queria fazer. Ele é obrigado para com as suas promessas, para com sua palavra. Ele é responsável. Ele responde pelas suas promessas. Ele tinha em sua mente o que queria fazer. Que mensagem gostosa! Do mesmo modo como quando o homem que construiu este tabernáculo, ele estava se referindo a um trailer, estava se referindo a um parque. E quando vocês, irmãos, aqui que projetaram este parque, como iriam fazê-lo, estava na mente de vocês. Vocês continuaram trabalhando, até concretizar aquela visão, até você ter aquilo construído. Foi assim que Deus fez a respeito do mundo. Ele trabalhou, estava em sua mente. E se você notar, veio como por evolução. Essa é a evolução de Deus. Como se Ele estivesse aprendendo mais o tempo todo, fazendo algo maior e maior e maior e maior. Porém, veja, Ele estava acima de tudo isto e apenas deixou que evoluísse até isso, até chegar ao homem. Tudo que Ele começou a trazer sobre a terra, desde a vida botânica e peixe e assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais, então algo, a sua própria imagem, um homem, até chegar à sua própria imagem. E parou aí. Veja, foi até a sua perfeição do que Ele realmente queria. Pode deixar que o que está em sua mente a respeito de você tem que acontecer. É assim que se começa como esse parque, esse trailer, esse tabernáculo. Poderia instalar a estrutura e você diz, o que está fazendo? Como vocês, quando todos vocês removeram as primeiras pedras deste canto aqui, o que estão fazendo? Vejam, não parecia que ia ser como é agora. Parece um pequeno Éden, porque estava na mente de vocês o que fazer.
E vocês somente continuaram desenvolvendo, agindo, fazendo. Agora, a tônica da coisa. Nós queremos ser transformados. Nós próprios, pela renovação do nosso entendimento. É o que acabamos de ler. Veja, não é o que temos nesta terra. Não é o que se possui. Não é o que se adquire. O que vamos esperar nesta terra. Não. Mas o que estamos aproximando no mundo que está por vir. Transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso tem que operar através do seu entendimento. Aleluia. Se isso operar através da renovação do seu entendimento, essa transformação deixa de ser um mistério e ocupará primeiro lugar em sua vida. Seis 6.000 anos Deus levou para fazê-lo, e nós vemos em Gênesis 1. Porém agora nós vemos que nisto Deus tinha um objetivo que queria atingir. Nós somos o final. O final da operação de Deus. Aleluia! Que coisa, hein? Nós somos o final da operação de Deus. E assim muitas pessoas vão ensinar acerca de Gênesis, aqui no capítulo 1, e no capítulo 2, e no capítulo 3, especialmente. Parece que Deus se repete. Ou ele diz, ele foi em frente e disse todas estas coisas que fez. Oh, como ele, haja luz e haja isto, e apareça, e que apareça aquilo, e não havia nenhuma coisa ainda. Não havia nada, mas ele havia falado. Ele já falou. É desse jeito que se alcança a cura dos piores males. Não havia luz alguma, mas no entanto ele já havia falado, haja luz. Aquele velho mundo estava vagueando lá fora, naquela escuridão, coberto de água, tudo escuro. Ele tinha falado sua palavra, então isso foi quando ele estava falando. Você tem que entender que ele não acabou de falar, haja, e aquilo apareceu. Aí nós vamos deixar de ser apressados. Agora notamos aqui em Gênesis 1, ele disse, e ele formou o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança,
A imagem de Deus o fez. Ele fez. Macho e fêmea. É o que era Adão. Ele estava fazendo o homem. Ele somente falou a palavra. Então verificamos, depois que seus muitos dias tinham passado, talvez centenas e centenas de anos, ainda não havia homem para lavrar o solo. Não tem pressa. Não tem pressa. Ninguém para lavrar o solo, de modo que então Deus formou o homem do pó da terra. Veja, ele tinha falado a palavra, então a palavra teve de acontecer. Irmãos, isso é a profundidade da profundidade. Quando ele disse, haja luz, talvez tenha havido centenas de anos, talvez 800 anos antes que houvesse luz. Mas aconteceu porque Deus disse assim. É assim. E Deus terá uma igreja, agora sim, segure. E Deus terá uma igreja, não me importa por quantas idades das trevas passemos, e o que mais seja, Ele terá uma igreja sem mancha, nem ruga, quer sejamos parte disto ou não, porque Ele já disse que ia suceder. Aí está. Estará aí, ali, para Ele. Se o homem em parte, consegue o que ele quer. E Deus? Você é uma força de expressão da vontade de Deus. Você é a criatura máxima que existe nesse solo hoje. É a mais importante. E Ele ordenou para transformar isto na vida das plantas e em toda a vida que Ele produziu. Ele disse estas palavras como: haja uma palmeira, e haja um carvalho, haja um pinheiro. Veja no deserto, onde vivemos aqui em Tucson, ali há cacto saltador, todos os tipos de cactos. Apenas a 30 minutos dali está pinheiro de Sherman, em cima da montanha. Que mudança! Olha aí, este cacto não crescerá ali em cima, e tampouco esse pinheiro de Sherman crescerá aqui embaixo. Onde estava a inteligência que plantou a semente? Quem botou aquela semente ali? Pense em você. Pense em você, por favor. Pense um pouquinho em você. Quer viver desgostosa ainda? Quer viver desgostoso? Ou quer ser exuberante? Quer ser agradecida? Agradecido! Foi por isso que Paulo disse: graças a Deus, sou o que sou. Ele dividiu uma coisa da outra. O miserável homem que sou. Oh Deus, aleluia. Qual foi a inteligência que plantou cactos ali embaixo e pinheiros
Pinheiros ali em cima, Sherman ali em cima. Qual a diferença? Você vai viajando aqui, você tem uma vegetação, de repente muda. Quem colocou essa semente aí? Quem foi que colocou essa semente aí? Reconheça-se a si mesma, a si mesmo. Tome conhecimento de sua identidade. Porque afinal de contas você não está sob uma amnésia espiritual. O grito: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá que você é uma semente. E não importa quanto tempo leve. Os rapazes disseram: Ele nos ressuscitará. E Abraão disse para ele próprio, para si próprio: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Ele disse, irmão Branham disse, Abraão ia degolar a Isaac, sem murmurar. Abraão não pôde pedir satisfação à esposa, à mulher. Ele ia degolar o menino. Ele não levantou o cutelo brincando, forjando uma fé. Ele disse, ele ia matá-lo, mas certo que Deus ia ressuscitá-lo. Só existe cristão completo com ressurreição. Sem ressurreição não há cristianismo completo. O complemento do cristianismo é a ressurreição, que é a justificação da nossa fé. Veja aí 1 Coríntios capítulo 15, vê se isso não é verdade. E você está nisto, em nome de Jesus Cristo.